Olá, crianças, tudo bom com vocês? Então, hoje, na nossa disciplina de História, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o Brasil, né? O descobrimento do Brasil, a colonização do Brasil. Então, hoje nós vamos falar sobre as invasões francesas e holandesas e sobre o ciclo do ouro. Vamos iniciar abrindo a página, o livrinho da gente na página 116 e acompanhando a leitura. Vamos falar primeiro sobre as invasões francesas. Os franceses eles desembarcaram na América Portuguesa por volta de 1500 a 1530 em busca do nosso pau-brasil. Eles tinham interesse em apoderar-se de uma parte da nossa terra. No ano de 1555, o governo de Duarte da Costa, né, que era um dos governadores, dos primeiros governadores, então os franceses eles penetraram na Baía de Guanabara, que hoje é o atual Rio de Janeiro, conquistaram a confiança dos índios tamoios que haviam organizado, né, a Confederação dos Tamoios, lutando contra os portugueses que queriam então escravizá-los. Os portugueses reagiram, mas não conseguiram expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro. A expulsão só aconteceu em 1567, sob o comando de Estácio de Sá, que infelizmente foi morto neste combate. Nessa época, quem governava era Mendes de Sá. Estácio de Sá era sobrinho, né, que veio ao Brasil para ajudar na luta contra os franceses. Estácio de Sá foi considerado o grande líder dos portugueses nessa luta, que expulsou então os franceses. Ele fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro no dia 1º de março de 1565. Aí começou a surgir o Rio de Janeiro. Os franceses voltaram a invadir a América Portuguesa em 1612, estabelecendo-se agora então no Maranhão. Construíram em uma ilha o Forte de São Luís, que hoje origina a cidade de São Luís, atual capital do Maranhão. Em 1615, os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Maranhão e começaram a povoar então a região, sendo assim a melhor maneira de se defender. Sobre as invasões holandesas, Filipe II, rei da Espanha na época, em 1580, assumiu o poder após a morte do seu tio-avô Dom Henrique I, que era o rei de Portugal. Assim, Portugal e suas colônias, inclusive o Brasil, passaram a ser domínio espanhol, isto é, passaram a pertencer à Espanha. Essa junção das coroas é chamada de União Ibérica. O rei da Espanha, né, Filipe II, era inimigo dos holandeses porque os Países Baixos, de que havia parte a Holanda e que pertencia à Espanha, foram independentes. Por repressão, o rei Filipe proibiu os holandeses de explorar a cana-de-açúcar aqui na América Portuguesa. O Brasil foi invadido 2 vezes pelos holandeses. Primeiro, eles ocuparam Salvador no ano de 1624, por 1 ano. Depois invadiram Pernambuco, em 1630. Por 24 anos, eles controlaram quase todo o litoral pernambucano, o litoral nordestino. Pernambuco foi o lugar escolhido para ser invadido porque a capitania era muito rica e tinha grande produção de cana-de-açúcar. Os holandeses queriam controlar o comércio do açúcar na Europa. Por esse motivo, a Holanda precisava dominar a região que produzia em maior quantidade o açúcar, no caso, Pernambuco. Chegou a Pernambuco em 1630, então, um comandante chamado Maurício de Nassau, que era um alemão a serviço da Holanda, para assumir o governo. Ele fez a região progredir bastante e foi muito estimado pelos colonos de Olinda e Recife. Aí no livro de vocês tem uma foto, né, do capitão Maurício de Nassau. Maurício então voltou à Europa em 1644. Com sua volta, os holandeses passaram a cobrar os empréstimos feitos aos colonos pernambucanos. Revoltados, os colonos reiniciaram a luta contra os holandeses. Essa luta dos colonos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana, que durou quase 10 anos. Durante esse período ocorreram diversas batalhas, em que em 1624 aconteceu a batalha final, que foi a Batalha dos Guararapes, que hoje, né, se dá a atual cidade de Jaboatão dos Guararapes. Os holandeses renderam-se então e voltaram para o seu país. Os holandeses, quando deixaram Pernambuco, levaram mudas de cana-de-açúcar e produziram açúcar no Caribe, ou mais precisamente nas Antilhas, para vender para a Europa. Com isso, o produto da América Portuguesa deixou de ser comprado na Europa em grande quantidade, o que causou enormes prejuízos ao comércio da colônia. Então, a cana-de-açúcar ela era uma das riquezas que tinham, mas com essas guerras, eles levando essa mudinha para fora do nosso país, eles começaram a cultivar lá, então começaram a vender. E, consequentemente, né, começou a ter uma queda, né, dessa questão. E é aí que entra, então, o ciclo do ouro.
Como Portugal estava ganhando muito dinheiro com a comercialização do açúcar, a Holanda passou a procurar esse produto em outros locais e conseguiu fazer concorrência ao açúcar português com o seu açúcar vindo das Antilhas. Que é o que eles fizeram, né? Tiraram as mudinhas, levaram para as Antilhas e ali começaram a comercializar também. Então, Portugal, que tinha esse domínio, acabou não tendo tanto domínio. Então, assim, o ciclo do açúcar começou a passar por uma forte crise. Muitos senhores de engenho perderam suas terras e seus escravos. Então, Portugal começou a procurar uma nova riqueza para explorar, incentivando a busca de metais preciosos. Nessa busca, os bandeirantes de São Paulo terminaram encontrando ouro na região onde atualmente está o estado de Minas Gerais. Assim, a mineração passou a ser principal atividade na exploração de Portugal. As primeiras pessoas que se instalaram na região encontraram-se sem qualquer estrutura. Não havia moradia, alimentos nem remédios. Os negros eles passaram a trabalhar em várias atividades diferentes. Podiam ser encontrados escravos trabalhando em serviços domésticos, como artesãos, vendedores ambulantes e na própria mineração. Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como negro de ganho, mas a maior parte dos seus ganhos, do que ganhavam, ficavam para então seus donos. A exploração do ouro dependia do escravo, que trabalhava nas minas e passava boa parte do dia com as pernas dentro da água, porque tinham de procurar os ouros nos rios, em suas margens ou no leito. Como os maus tratos, como havia esse maus trato, eles continuavam, os escravos frequentemente ficavam doentes, sendo as doenças mais comuns causadas pelo grande tempo que passavam na água explorando o ouro. Por conta de tudo isso, os escravos trabalhavam em média apenas 8 anos, porque morriam de alguma doença. Depois que o ouro dos rios acabou, os escravos passaram a extrair o ouro das encostas dos morros e das galerias subterrâneas. Nessa época, os escravos podiam comprar a sua própria alforria. O governo português cobrava impostos muito altos a esses mineradores, ou seja, aos donos dos escravos. Então, lendo tudo isso, gente, vocês vão reler novamente essas páginas 116, 118, 121 e 122 e vão responder as páginas 119, 120, 123 e 124, certo? No final da aula, a Tiana vai colocar o gabarito e vocês vão ver se vocês acertaram ou não e fazer a própria correção, ok? Então, beijinho para vocês e até mais.